Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre responsabilidade social. A castração é uma medida de saúde pública, considerada uma das principais formas de controle populacional de cães e gatos. A medida reduz os índices de reprodução, abandono e a transmissão de doenças entre os animais, além de trazer qualidade de vida para os cãozinhos. É nesse cenário que a castração surge como uma solução mais ética, sabe, para este desafio, sendo a principal recomendação da medicina veterinária preventiva. Mas ela vai muito além do controle populacional. É uma ferramenta poderosa que garante saúde, longevidade e segurança aos nossos pets, prevenindo, gente, desde câncer e infecções até problemas comportamentais. Para nos explicar o assunto, a gente conversa agora com a médica veterinária Caroline Campiolo. Seja muito bem-vinda! Oi, Carol! Boa tarde, tá linda de azul. Tá linda mesmo, estão combinando. Tudo bom, Carol? Tudo bem, você? Tudo jóia. Pode se sentar, querida. Carol, geralmente quando a gente fala de castração, eu acho que hoje as pessoas entendem mais o benefício, a importância, mas antigamente, as pessoas tinham muito medo, né? Falaram assim, castração eu vou judiar do meu animalzinho. O que é exatamente a castração? Então, o procedimento, né, é uma cirurgia, né, que a gente faz a retirada dos ovários, útero e trompas nas fêmeas, né? E nos machos a gente faz a retirada dos testículos. A gente tem a castração como essa forma de evitar abandono de animais, a reprodução ali, né, desenfreada. Mas quando a gente adota um animalzinho, eu, por exemplo, né, adotei uma filhote com 2, 3 meses e adotei uma adulta. Nenhuma das duas tinham sido castradas. Quando eu adotei a filhote, já falaram pra mim assim, primeiro cio, já vamos, né, castrar. A outra, ela estava mais doente, precisou se recuperar. Existe, assim, realmente um prazo ideal para evitar doenças e tudo mais? Sim, né? Hoje em dia o cenário mudou muito, né? Os estudos na medicina veterinária, eles estão evoluindo. Então, a gente tem vários guidelines que são normas que nós médicos veterinários devemos seguir, né? Baseado no bem-estar do paciente, do animal. Então, hoje em dia, a gente recomenda a castração após o segundo cio, né? Porque a castração pediátrica ou precoce, que antigamente ela era muito recomendada, né? Para evitar tumores de mama, hoje em dia isso já não é mais uma verdade, tá? Então, a gente recomenda que se faça a castração após o primeiro cio. Então, o animal entra no cio, né? A fêmea entra no cio, tem a maturidade sexual, desenvolvimento dos órgãos, a musculatura, né? A conformação óssea, para depois a gente fazer o procedimento. E nos machos também a gente espera um pouco, né, para não ficar também tão precoce, né, para ter esse desenvolvimento, até porque nos guidelines eles falam que se a gente castra muito cedo, antes dos 6 meses, por exemplo, a gente pode ter doenças predispor, né, a doenças ortopédicas como ruptura de ligamento cruzado, displasia coxofemoral, também em questões de tumores, né, de cânceres, a gente predispõe ao hemangiosarcoma, ao osteosarcoma, que são cânceres muito agressivos, né? Mas, em contrapartida, a castração, ela tem muitos benefícios também, né? Então, após a maturidade sexual, o cio da fêmea e o macho, mais ou menos ali entre 1 ano, né? Alguns recomendam até após os 5, 6 anos, a gente tem a prevenção de doenças como, por exemplo, o câncer de mama, né? Os aumentos de próstata, cistos, abscessos, entre outras doenças reprodutivas. E geralmente quando a gente fala de castração, a gente também fala do comportamento do animal, que ele muda um pouco. O que auxilia? E tem gente que fala assim, parece que ele tá tristinho. Ficou mais né? bonzinho, então era muito mais agitado. bonzinho, ou na hora de fazer xixi, por exemplo, né? Não faz no lugar certo. Isso acontece? Acontece, né? A testosterona, principalmente nos machos, né? Ela pode aumentar a agressividade desses animais. Então, quando a gente realiza a castração, a gente diminui isso, a gente deixa eles mais dóceis, mais tranquilos, para de marcar território, no caso dos machos, né? Às vezes diminui a disputa entre as fêmeas e até mesmo os machos, né, por território ou por fêmeas. Então, isso ajuda bastante.
E essa questão da castração, às vezes um pouco mais tardia. Eu até comentei que uma das minhas cachorras eu peguei mais grandinha, né? Mais grandinha, ótimo, mais grandinha de grande, né? Mais maiorzinha de maior. E também fiz a castração dela. Se você adotar um cachorro que já tem uma certa idade, é recomendado também fazer a castração ou nesse caso deixa pra lá? Sim, depende, na verdade, do intuito do tutor, né? Se vai querer cruzar esse animal ou não, porque se for querer cruzar, daí não tem como castrar, né? Para reprodução, por exemplo. Mas, geralmente, a gente indica, sim, que faça a castração, tá? Algumas raças, como eu disse, nesses guidelines mais novos, eles contraindicam a castração precoce e, às vezes, até mesmo o próprio procedimento, como, por exemplo, na raça Golden. Né, eles são muito predispostos a terem vários tipos de câncer. Então, a castração, ela pode aumentar esse risco, tá? Mas em outras raças, a gente tem a diminuição da proliferação de câncer de mama, por exemplo. Então, vai muito do estilo de vida desse animal, né? Do estilo de vida que esse tutor quer propiciar para esse animal. A castração ela é muito importante, principalmente para controle populacional, né? Quando a gente fala de animais de rua, e também por conta de algumas doenças, por exemplo, a piometra, né? Que é uma infecção uterina. Se a gente não castra, esse animal, a fêmea, né, ela pode desenvolver essa infecção uterina e é um caso de emergência, né? Que pode a paciente acabar vindo a óbito. Então, assim, vai muito mesmo do estilo de vida desse paciente, né? Então, é sempre recomendado conversar com o médico veterinário para ver a raça, né? O tamanho desse animal, como ele vai se desenvolver, né? Como a gente já falou no outro programa, os cães de raças maiores, eles demoram demoram menos, para envelhecer. Então, se a gente castra eles muito cedo, né? A gente pode ter prejuízo na saúde. Que interessante. Então, tudo depende de cada tipo. E quando a gente fala de gatos, por exemplo? Na questão dos gatos é um pouco mais complicado, porque eles têm o hábito de fugir, né? De ir pra rua, de procurar a fêmea mesmo, né? De brigar. E isso também predispõe a outras doenças, como, por exemplo, a FIV, que é a AIDS felina, a FeLV, que é a leucemia felina, né? Então, o ideal nos felinos já é a castração, né? Porque no câncer de mama, quando se fala câncer de mama de gatas, 98% dos cânceres de mamas em gatas são malignos. Então, o ideal é que se castre mesmo, tá? Depois do primeiro cio ou, né, dependendo se for uma gatinha que tem acesso à rua, a gente pode até estar castrando antes por conta do controle populacional, para não ter animais, né, aumentar os animais que estão na rua. Você falou do controle populacional, né? Hoje a gente vê muitas campanhas, até mesmo de prefeituras, né? Oferecendo essa castração gratuita para os pets, para as pessoas que têm pets em casa e até mesmo quando a gente vai adotar, né? Existe essa orientação já de castrar dessa maneira, como se fosse um mutirão de castração, né? Nessa questão, você acha que esses mutirões, eles são de fato efetivos? E quem está nos assistindo e pensa, será que eu devo levar meu cachorro lá? Será que é seguro? Porque ele está bem aqui em casa? Mas a gente não sabe, né? O dia de amanhã a gente espera que ninguém vai abandonar o cachorro. Sim. Mas para você é efetivo? Sim, até a gente pode ver, né? Antigamente a gente via muitos animais na rua, né? Hoje em dia, na maioria das cidades, que pelo menos, né, que eu tenho contato, a gente vê que diminuiu muito a população de rua. Tem o trabalho das protetoras, né, que pegam e levam esses animais também para as ONGs, mas também muito é a castração, que é o método mais efetivo para esse controle populacional, né? Como que a gente faz o cuidado pós? Porque eu lembro que os meus, né, eu tinha um receio de, será que vai ter problema? Será que vai lamber? E todos eles foram muito tranquilos. Mas assim, quais são esses cuidados que a gente deve ter atenção em relação aos pontos, a uma infecção, por exemplo? Eles usaram roupinha? Eu cheguei a comprar roupinha e eu acho que ficou 2 dias só com a roupinha e não deram trabalho nenhum, não lamberam, foi muito fofo. Ótimo. Não precisou usar aquele colarzinho, nada. Foi muito tranquilo. Os machos é bem mais tranquilo, né? Porque é um procedimento ali mais externo, vamos dizer assim, né? Não precisa abrir nenhuma cavidade. Então, o pós-operatório também é super tranquilo, é 1 pontinho ou 2 pontinhos no máximo, né, dependendo do tamanho do cachorro. E aí, vai usar ou a roupinha para não ficar lambendo ali, porque isso pode predispor infecção, inflamação, às vezes até tirar os pontos, né? E
muscular também, né? Mas às vezes a roupinha fica até mais confortável, mas depende do animal que ele está acostumado em casa. E nas fêmeas o procedimento ele é um pouco mais invasivo, E ele né? parece mais dolorido também, né? Eu não sei se elas ficam mais moadinhas também, não sei. Ficaram moadinhas. É, porque a gente tem que abrir a cavidade, né, abdominal. Então a gente abre para tirar, né, útero, ovário, trompas. Então é um pouco mais invasivo do que nos machos, né? Mas o pós-cirúrgico geralmente é tranquilo. É medicação para dor, né? Cuidado para não ficar pulando no sofá ou cama no chão, para não ter aquele impacto, para não, né, não abrir os pontinhos. As roupinhas também, o abajur também é muito importante, né, o colar elisabetano, para não deixar com que elas fiquem lambendo, mexendo nesses pontinhos. Mas geralmente são de 7 a 10 dias esse trabalhinho maior, mas depois fica bem tranquilo. E a gente fala da nossa experiência também, né? As minhas duas, né? A que era filhote, a gente teve uma castração e uma anestesia dessa normal, né? Não sei como que fala, anestesia intravenosa, eu não sei como que fala. Tomou anestesia lá. A Lua, que já tinha vários problemas de saúde, ela precisou ser anestesiada com gás, sabe? E daí eu acho que é muito importante a gente falar para quem for buscar a castração, buscar um médico veterinário que conheça o quadro do seu cachorro, né? Porque cada animal vem, às vezes, com um tipo de problema, ou trauma. Um trauma. E daí o médico vai saber avaliar, de fato, como que esse procedimento vai ser naquele animal, né? Isso é extremamente importante, né? Lá na clínica, né, na minha clínica, a gente tem um médico veterinário anestesista. Então, todos os procedimentos são acompanhados por ele, né? Então, vai castrar? Ele faz o protocolo para aquele paciente, tá? Individual. Tem problema no coração. Ele vai saber qual medicações ele pode usar, né? A gente faz, na verdade, eu faço uma avaliação prévia, ausculto, vejo como esse paciente tá, faz os exames de sangue, dependendo se precisar de algum outro exame de imagem, faz, e aí eu passo tudo para ele. Daí ele se chama Rafael, fala, doutor, a Bibi tá assim. Aí ele faz o protocolo para ela, né? Vai colocar lá, ela tem probleminha no coração. Ele vai usar fármacos que deixem ela estável durante a anestesia. E durante o procedimento todo ele tá assim, em cima do paciente, monitorando, né? Terminou a cirurgia, acabou a anestesia e eles voltam super tranquilos. Maravilha. Cuide, né? Eu acho que quem tem pet sabe, então sabe como deve cuidar, a gente tem que ter o amor, tem que ter o respeito, né, com eles e pensar nesses benefícios todos, né? Se eu tô prevenindo doenças, se eu tô cuidando desse comportamento, se eu tô dando mais qualidade de vida para ele, né? Por que não? Com certeza. A gente tem um depoimento. Vamos ver? Vamos lá. Oi, gente, eu sou a Lavínia, sou tutora do Thor. Eu sou o Felipe, também sou tutor do Thor, e hoje a gente está aqui para contar um pouquinho sobre a castração do nosso cachorro. No começo, eu tinha muito medo de castrar ele por falta de informação. Acho que muitas pessoas passam por isso e eu acredito que isso acabou me deixando com medo de castrar ele. Eu tinha medo da anestesia, tinha medo dos procedimentos cirúrgicos, mas a minha esposa, como veterinária, acabou me ajudando com isso e até que a gente entrou num acordo de castrar ele. Ele tinha medo mesmo, gente, só que o Thor tinha um tumorzinho no testículo que provavelmente ia evoluir para algo maior. E eu tava com medo, falei, não dá pra deixar assim, né? Tem que castrar. No meu trabalho, eu vejo diariamente vários cachorrinhos chegando lá com várias doenças que precisam ser resolvidas às pressas por conta da não castração, tanto macho quanto fêmea. E aí eu sempre falo que era melhor ter castrado antes, quando era mais novo, saudável, na flor da idade, do que esperar ficar idoso, com a doença e ter que passar por uma anestesia. E aí foi isso que eu falei pro Felipe. Falei, a gente vai esperar até quando para castrar o Thor? A gente tem que castrar o mais rápido possível. Em relação ao comportamento dele, nada mudou. Continuou espoleta, fazendo arte, né? Mas falei pra ele, prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. E agora o Thor vai ter um recadinho para vocês para dizer o que ele achou dessa castração. O que eu achei de ser castrado? No começo eu tava com medo, mas quando minha mãe falou que ia ser bom pra mim, eu acreditei e confiei nela. Ela me falou sobre os benefícios da castração e deu tudo certo no final, graças a Deus. Castrar é um ato de amor. Beijinho, gente. Tchau, valeu. Fui. Não, beijos para você, Thor, o reizinho. Thor, o reizinho, muito fofo. E daí a mãe dele falou assim, não, porque ele continuou espoleta. Ele fingiu que era bonzinho na gravação, porque ele fechou o olhinho. Que delícia. Um beijo para vocês, muito Beijo. obrigada, viu? Doutora, volte sempre, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada, doutora.